o início do espírito é quando ele incorpora. Quando ele reencarna, quando ele faz a reencarnação, é o início dele. É quando ele começa a evolução dele na Terra. Mas quando isso? Quando ele reencarna na carne, na matéria. Mas quando se dá isso? Oi? Quando se dá isso? Quando o indivíduo nasce. Lá em cima ele faz o acordo dele para ele evoluir na Terra, e conforme ele vai na Terra cumprindo o que ele traz no função dele. Mas aqui não, né? Depois da Terra não, né? Lá e aqui. Mas assim, quando dá as primeiras incorporações, então a incorporação do espírito na carne, quando ela tem a manifestação dela na carne, a reencarnação. Assim, você falou que o espírito da evolução quando ele encarna na terra, na carne, né? Mas isso não se dá já aqui, isso já vem desde lá de trás, né? Desde outros mundos. Tá, mas só isso mesmo. Eles parece que aqui começa a evolução. Não, ele já vai veio. ter evolução de acordo com cada encarnação. Ele vai evoluindo de acordo com cada encarnação. Tá. Ele veio já então de outros mundos, Isso. né? Mais primitivos, né? Até chegar aqui. Espírito não tem sexo. Então, em cada encarnação ele pode vir como homem ou como mulher. Cada encarnação ele vem como mulher. Ele tem um aprendizado quando ele reencarna mulher e tem um aprendizado quando ele reencarna homem. Aí ele vai escolher de acordo com o que ele quer passar, de acordo com uma experiência para ele, como se fosse um conhecimento para ele, para o espírito, para a evolução dele, tanto mulher quanto homem, porque espírito não tem sexo. Só vamos, eles falam, espírito não tem sexo, nós só vamos entender uma coisa, nem vamos nos aprofundar nisso, porque, mas quando eles estão no mundo espiritual, assim como na Terra, eles são ou femininos ou masculinos, tem um sexo, né? Eles não ficam com nada vazio aqui, eles vão ter um sexo, ou eles vão continuar, né, eles vão continuar caracteristicamente com alguma das encarnações que eles tiveram. Então vai ser pela experiência ou como homem ou como mulher, né? Pelas experiências que ele tem. Uma que ele mais gostou, enfim, às vezes não costumam ser até não vão ser não existe espíritos indefinidos. Ele pode mulher sempre, homem sempre. Ele vai. E aí, se a gente pegar até espíritos, né, bem densos, eles fazem sexo sim entre eles, os espíritos vão evoluindo, Porque eles eles são ligados fazem. à Matéria, eles fazem o bordel deles lá. Eles vão ter bordel como tem aqui, tem lá. Espíritos, né? Por isso que essa vida promíscua, até um dos problemas dela seria até essa, você aqui na Terra. Porque por afinidade, você vai atrair esses espíritos que vão estimular esse sexo promíscuo, beber. Eles vão estar tudo ligados. Qualquer um desses vícios. Então, assim, quando a gente fala não tem sexo, é para o espírito evoluído, né? Para ele vir encarnar como uma mulher, são experiências que ele vai adquirindo, mas até lá eles vão ter uma preferência, assim, de citar uma característica por algum motivo. Aí o motivo que eles vão ter a gente não sabe. Um é porque, por exemplo, Emanuel, porque foi a encarnação, ele se apresenta como homem, como senador romano, porque foi a encarnação que ele conheceu Jesus. Cada um vai ter um motivo, né? Eu vou me apresentar como mulher, porque foi uma encarnação que me trouxe muita evolução, enfim, né? Mas vai se apresentar de forma, eles não têm nada aqui, não são assexuados. Vai ter um pinto ou uma pinta. E o espírito passa por aprovações. E para isso ele tem que passar, né, pelo que acontece, como a inveja, o orgulho. Para ele ter uma evolução, ele não pode ser um espírito assim. A pessoa tem que ser uma pessoa boa, assim, digamos. Porque é aquilo, vamos supor, o espírito ele escolhe na Terra ser uma pessoa bem sucedida, ele consegue. Se ele usar aquilo para o mal, as consequências dele virão, tanto na Terra quanto quando ele fizer a passagem. Então ele vai evoluindo. É assim, como se estivesse dando uma faca para a pessoa. A faca tem utilidade para cortar, mas se ela matar, ela vai ter consequência. E todo
Ele faz o planejamento dele. Quando ele Pode, dependendo, pode. Dependendo do grau evolutivo dele, pode. Ele pode. Muitos não E eu acho que podem. também do merecimento também, né? Muitos não Muitos podem. ainda não tem condição, porque não tem ainda evolução para isso. Eles vêm e nem sabem que estão vivos. Tá? Só uma coisa, que isso às vezes é muito tocado, né? Não tem que saber. Então, nem está escrito lá. Quando erramos, o que é isso? Ah, esse que eu estou dizendo, O que é isso? Essa palavra? Quando errante, erraticidade. como importa o espírito? Errante, o que é essa palavra? Quando errante quer dizer o quê? Vocês vão escutar muito isso em livros, vocês vão ver muito essa palavra. Na Umbanda isso não se usa, É. essa coisa, né, de doutrina espírita, mas em livro vai ter. Errar como o espírito erra. Não, parece, né? Eu não gosto desse nome por causa disso. Errante é o tempo que se dá entre uma encarnação, o tempo no mundo espiritual, entre quando ele fez a passagem, está no mundo espiritual até ele voltar a encarnar. Então esse tempo que ele passa no mundo espiritual, de uma encarnação a outra. Parece que aquele erro. É o tempo que ele está lá em cima. Eu não gosto desse nome Esperando por uma causa nova, disso. né, encarnação. É. Mas vocês vão ver isso muito em livros. Errante, É o tempo que passa no mundo espiritual. É o tempo que você está lá em cima. Entre uma encarnação e outra. Entendeu? Então, ó, quando errante, né, quer dizer, quando lá em cima no mundo espiritual, né, não é que ele errou, quando errou, é quando lá em cima no mundo espiritual, pouco importa, é o espírito encarnar de um corpo de homem ou de uma mulher. E esse encontro já é um espírito que tem um determinado grau evolutivo que sabe a importância de se ter, né, as duas funções aqui na Terra. Pode ler, depois você explica, lê alto aí. Até a gente tem que ler alto aí, depois você explica cada parágrafo. Pois bem, sabe saber o espírito desde o começo toma um caminho e os exige muitas provas. É isso que eu falei. E os exime, tira e Muitas tira. provas, que eles passam pelas provas, da matéria também, o orgulho, a vaidade e tudo. Aquele que, porém, se deixa arrastar no caminho do mal, ocorre de outros perigos que o irritam. Inquisição. Que chamam para aquilo. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser concedida. Então, conforme o seu caráter, se torna egoísta ou generoso. É aquilo que eu falei. Ou ele vai pelo caminho bom, ou ele vai pelo caminho ruim. É aquilo, né? Porque tem muitos espíritos que desde o começo eles já tomam um caminho que já tiram eles de muitas provas. Tomam um caminho bom. Então já tiram eles de muitas provas. Outros não. Já vão se arrastar para o mau caminho. Então é aquilo, que corre todos aqueles perigos que os isso chamam para ele. Está indo para o mau caminho, então vai estar cheio de perigo à sua volta. E eles também vão escolher as provas que eles faltam para a evolução deles. Na outra encarnação ele foi pobre e tudo, então talvez naquele volte ele tenha um merecimento para ajudar os pobres, como ele já passou por aquilo, ele sabe que é uma coisa muito necessitada, então talvez ele ganhe até esse merecimento de voltar, mas tem uns que não, que está rico, que é mais, tem outros que não, que ajuda, mas é difícil, né? Outros preferem experimentar as sensações da riqueza e do poder, um dos mais perigosos, pelos abusos e má aplicações que podem dar lugar pelas paixões superiores, como as que nos envolvem. Muitos, infelizmente, que decidem experimentar as forças das lutas que terão de sustentar em contato com o vício. São tudo a